No início dessa nossa terceira oficina das jornadas de formação de educador militantes, eu queria conversar com vocês sobre alguns dos princípios da concepção pedagógica que embasa essa nossa jornada. A primeira afirmação, né, é de que essa concepção pedagógica se fundamenta, né, nos princípios pedagógicos de Paulo Freire e na concepção metodológica da educação popular. O que isso significa? Vamos tentar concretizar, né? Em primeiro lugar, de que existe, para que uma educação seja efetivamente transformadora da realidade social, a necessidade de articular os processos de formação, organização e ação, né, dos sujeitos sobre a realidade social. Bom, como é que isso se expressa? Se expressa, né, no objetivo que nós estabelecemos para a jornada, que é justamente fortalecer o processo de organização do Partido dos Trabalhadores através da criação dos núcleos de vivência, estudos e luta. Em segundo lugar, né, nós trabalhamos, né, com um movimento contínuo, né, de ação, reflexão e ação. E é esse movimento contínuo e dialético, né, que constitui o que nós chamamos da metodologia da praxis. Como é que isso, né, se expressa no que nós estamos propondo? Justamente imaginando que os núcleos que nós vamos constituir devem ser espaços de acolhimento e de compartilhamento, né, entre as pessoas. E aí constitui a dimensão das que a gente está chamando de vivências, né? E eles devem ser também profundamente articulados com as lutas cotidianas e concretas desses sujeitos que ele pretende reunir. E aí vem justamente a dimensão das lutas, que deve estar presente no núcleo. A dimensão dos estudos vem para expressar, né, o momento, ou os momentos de reflexão teórica, né, sobre a prática. Uma reflexão que deve procurar sempre articular, né, a dimensão do local com o regional e com o global, e também do passado com o presente e com o futuro da ação política. Em terceiro lugar, né, ela visa, né, esta pedagogia freiriana da educação popular, ela visa a construção do que a gente chama de uma democracia integral e de um processo de desenvolvimento integral no território, ou a partir, né, do território. Isso significa uma educação que deve estar voltada ao pleno desenvolvimento dos sujeitos. E o que nós estamos entendendo por pleno desenvolvimento dos sujeitos? É justamente o que Paulo Freire chamou, né, da vocação do ser mais, e que demanda que os processos educativos busquem desenvolver as várias dimensões que constituem, né, o ser humano, que são a dimensão da cognição, do conhecimento, a dimensão das emoções, a dimensão da corporalidade, né, e por que não dizer a dimensão também do que a gente pode chamar da espiritualidade. E que no plano social, esse desenvolvimento pleno, né, significa
não só criar as condições objetivas, né, mas criar as condições subjetivas também. E aí envolvendo necessariamente a dimensão cultural, né, a dimensão de ecossistema, né, e as dimensões éticas que devem estar presentes num processo de construção de uma democracia e de um desenvolvimento integral. Para esse pleno desenvolvimento dos sujeitos, individual e coletivamente, é fundamental que a gente utilize diversas linguagens, né, no processo educativo, né? E, nesse sentido, uma pedagogia da escuta é um elemento fundamental nesse momento. A utilização de ferramentas, como as ferramentas, por exemplo, do teatro do oprimido, né, que trabalha justamente essa dimensão do protagonismo dos sujeitos, né, e tantas outras formas de linguagem artístico, cultural, né, que são capazes de expressar essa subjetividade ou mobilizar essa subjetividade do sujeito. Um quarto elemento, né, é de que a questão da circularidade dos saberes e dos fazeres, né? Aí nós estamos tomando, né, como referência, né, a proposta dos círculos de cultura criados por Paulo Freire nos anos 60, né, e do qual nós resgatamos, né, fundamentalmente aquela concepção metodológica, né, que procura valorizar os saberes de todas as pessoas que participam da roda, né, do processo educativo. Nós procuramos não só valorizar esses saberes, mas, sobretudo, colocá-los em diálogo. Né? Saberes diferentes em diálogo. E saberes e fazeres, né, também. Né? Bom, isso concretamente, né, quer dizer, né, que a prática, né, da nossa jornada é sempre essa de criar, né, a possibilidade de trabalhar o diverso, né, a diversidade grande presente nos nossos grupos, nas nossas turmas, numa perspectiva de diálogo de saberes e fazeres. E um quinto elemento, né, é que a nossa jornada, né, ela visa, né, um processo de construção coletiva do conhecimento. E, nesse sentido, né, ela busca articular, né, numa espécie de uma espiral ascendente, né, as várias oficinas que vão se sucedendo, né? Ou seja, a cada oficina, né, nós vamos trabalhando uma dimensão ou dimensões mais complexas do processo de construção do conhecimento e dos processos de aprendizagem, num processo que tem uma sequência. Né? E em tendo uma sequência, né, ele requer também a presença de diversos instrumentos, né, como são a oficina propriamente dita, ou as oficinas propriamente ditas, nós estamos na terceira delas, né? Mas incorpora também o trabalho que a gente realiza de oficinas com os facilitadores, né, da jornada, incorpora as lives, né, como um complemento, né, através do qual, né, a gente busca a apropriação de determinados conhecimentos
importantes para a formação dos educadores militantes, como foi o caso da live do nosso último dia 21 de maio, né, sobre o projeto popular para o Brasil, e incorpora a própria ação dos educadores militantes de buscar iniciar o processo de construção dos núcleos nos territórios. Né? Então, vejam que todos esses princípios que constituem, esses princípios, práticas, instrumentos que constituem a nossa concepção pedagógica, eles estão fundamentalmente voltados, né, para o processo de criação dos núcleos de estudos de vivência e luta, que constituem a razão de ser das nossas jornadas, né, no sentido de que nós acreditamos que esse processo, desenvolvido a partir dos territórios, significa a possibilidade de uma retomada do chamado trabalho de base, né, por parte do Partido dos Trabalhadores. Nova Primavera. O PT, quem faz é você.